nos pagar! Opa, tudo bom? Espero que sim. Indo direto ao ponto, vamos falar sobre o último herói da Terra, o Super Xandão. Recentemente vi vários canais falando sobre ele e como ele é em relação ao jeito dele de streamar, juntamente com a sua vida pessoal em si. Tudo aconteceu depois que ele soltou um desabafo falando como está se sentindo por ser ele mesmo, junto com essa mistura do personagem que ele foi criando ao decorrer da carreira dele. Meio que isso tudo meio que gerou uma bagunça em relação a tanto o público que já acompanhava ele, tanto ao público que estava chegando agora e não estava entendendo nada. O real objetivo desse vídeo aqui é mostrar o real lado do Super Xandão, o lado humano do Super Xandão, o Alexandre na verdade. Eu, como um cara que acompanha ele há mais de 1 ano e meio por aí, eu acho que eu tenho um pouco de prioridade para poder explicar o que eu acho que está acontecendo em relação a tudo isso, essa meio que sobrecarga que aconteceu com ele de lá pra cá. Pegue na minha pomba! Então bora lá. O Super Xandão começou a aparecer por volta de 2020 aqui na plataforma. E simplesmente com seu personagem acabou que chamou a atenção da galera. Esse meio que jeito de ser mais explosivo, de ser mais confiante. Só que realmente começou a gerar uma repercussão tanto naquele tempo que ele estava muito falado, tanto em relação hoje em dia, pelo fato dele ter algumas crenças diferenciadas. Crenças essas que é simplesmente o formato da Terra. Daí em diante, tanto o seu personagem quanto essa crença específica que fez com que ele fosse em lugares que muitas das vezes fazia com que as pessoas conheciam mais ele ainda. Lugares como Danilo Gentili, Renato Cariani, Growth Suplementos fazendo vídeos com o Léo Stronda, Victor Lelis, etc. Outra coisa que é muito importante citar é o fato de ele usar sempre uma frase única. Uma frase meio que uma autofrase, uma frase específica. Ele se auto-intitulava e ainda intitula o último herói da Terra. O Super Xandão, ou melhor, o Alexandre como pessoa, começou a se manifestar mais nas suas lives depois que seus inscritos começaram a pedir conselhos em superchats para ele. As perguntas se basearam meio que em relacionamentos, traumas, família, política, religião, amizades, estilo de vida, autoestima e, é claro, shape também, coisas relacionadas à academia e à comunidade maromba em geral. É muito difícil achar uma mulher reservada, focada no futuro, que não bebe, não fuma, inteligente que é mais voltado para a família e sociedade triste. Que difícil nada, cara. Não é nada difícil assim do jeito que vocês pensam. Enquanto você ficar colocando a dificuldade das coisas nas outras pessoas, isso só vai refletir a sua dificuldade. Primeiro de tudo, você tem que pensar: pra você é difícil ser um homem de valor? Se a resposta for sim, então pare de transferir o foco para os outros. Para de querer falar que são os outros, cara. Esquece isso. Nunca mais, assuma um compromisso consigo mesmo, que nunca mais vai ficar falando assim, ó, é difícil achar tal coisa na outra pessoa. Quando uma pessoa fica falando muito isso, que é difícil ela encontrar tal coisa em outra pessoa, que é difícil ver não sei o que em outra pessoa, é porque, em primeiro lugar, é difícil ela transmitir aquilo. Porque a pessoa que simplesmente é, ela não exige o que ela é de outro. Porque ela sabe que, sendo aquilo que ela simplesmente é, naturalmente pessoas parecidas irão chegar até ela. Seu público nessas perguntas e respostas dele fizeram com que seus inscritos se sentissem mais confiantes para começar a mandar mais e mais disso. Chegou no ponto onde várias páginas de TikTok e Instagram de fãs criando vídeos motivacionais e de conselhos, que assim aumentasse mais ainda o dentre aspas marketing da sua imagem como Alexandre e não como Super Xandão. Porque quando ele dava esses conselhos sobre vida pessoal e etc, como eu já citei antigamente, eram mais que dava pra ver que não era um personagem que estava dando aqueles conselhos ali, era um homem de verdade que, com suas experiências em base às suas crenças, espalhava sua palavra em relação à sua opinião. Isso fez com que vários fãs criassem páginas em TikTok, Instagram, por exemplo, fazendo vários cortes de vídeos motivacionais de conselhos que ele normalmente gostava de dar. Isso meio que ajudou ele muito, porque fez com que a imagem dele em si se tornasse um marketing. Mas não necessariamente o Super Xandão estava sendo muito conhecido aí. Quem estava sendo conhecido na verdade, com esse marketing todo, era o Alexandre em si, fazendo com que a galera visse ele como um exemplo a seguir diante aos seus conselhos e opiniões sobre tudo. Tudo mesmo ele dava conselho. O legal e ao mesmo tempo curioso dessa parte é entender que o Super Xandão amadureceu em relação ao seu personagem por causa de sua vida pessoal em si.
pois antes ele usava um hormônio que normalmente atletas bodybuilders profissionais de fisiculturismo usam. Esse hormônio é chamado de trembolona, um hormônio que ajuda em vários pontos, dentre aspas dizendo, pontos esses que pode ser anabólico, ou seja, pode fazer com que a queima de gordura seja mais eficiente, mais rápido. Para quem não entende muito desses mundo bodybuilder, é mais ou menos isso. Também esse hormônio tem a capacidade de aumentar consideravelmente a força do usuário nos treinos e até mesmo no dia a dia em relação a coisas pessoais também e tudo mais. Sem falar também que aumenta a retenção em relação à sua força e capacidade corporal em geral. Então, claro, fez com que esse hormônio que ele tomasse ajudasse ele em várias coisas na vida pessoal dele. Principalmente no que ele ama, né? Que é simplesmente a academia e estilo de vida fitness em geral. Porém, nem como tudo são flores, também tem o seu lado ruim da coisa. Esse mesmo hormônio causa alguns colaterais negativos. Colaterais como constipação, dores de cabeça, boca seca, sonolência, tontura, dermatite e náuseas. Fora os colaterais que realmente estavam mexendo com o cotidiano dele, que dá pra gente poder ver isso nas lives. Colaterais negativos como paranoia, medo irracional, aumento de frequência dos batimentos cardíacos, estresse desnecessário e excessivo ainda. Xandão, na época que estava usando isso, ficava muito estressado. Isso fazia com que seu personagem saía do controle e seu papel de streamer colidisse um pouco. Eita, bafomé! Ele já se estressava muito, então juntando esse estresse com a sociedade atual, meio que uma hora ou outra a saúde mental dele iria colidir um pouco com tudo isso. Então meio que esse hormônio fez toda a diferença, dentre aspas, foi o início do fim. Outra coisa a se citar é que quando ele se estressava, perdia a paciência no meio das lives mesmo assim em relação a seu superchat. Como o público dele é um ponto-alvo mais adolescente, mais criança, ou até mesmo um monte de caras mais imaturos mesmo, ele perdia a paciência às vezes com alguma zoeirinha que alguém gostava de fazer no chat. Isso é bom? Talvez. Por quê? Porque gerava muita clipada, como consequência gerava muito meme, como consequência gerava muito marketing para a imagem dele. Porém, negativamente em relação à vida pessoal do Super Xandão, ou seja, o Alexandre em si, fazer com que se colidisse e que ficasse mais ruim com o passar do tempo. A gente tem que lembrar que o Super Xandão, por ser seu personagem, ainda assim vai continuar sendo um ser humano e ficar todo santo dia recebendo hate, ódio gratuito, xingamento sobre sua vida pessoal realmente desgastante a médio e a longo prazo. Isso foi o que aconteceu com ele. Isso aqui tudo começa a demorar de vez a partir desse hormônio. Esse hormônio fez com que a vida pessoal dele colidisse muito com o passar do tempo. Em relação aos outros streamers, Xandão é um pouco diferenciado porque ele coloca a vida pessoal dele, não 100%, mas ele coloca a vida pessoal dele nas suas lives. O fato do cara estar tentando trazer bons princípios e valores religiosos com seus conselhos faz com que um monte de gente imatura ataque ele com ódio gratuito. Não só em suas lives, mas em DM do Instagram. E como o Instagram dele é um pouco mais pessoal em relação a isso, faz com que muita gente acaba chegando na DM do Instagram da esposa dele. Então meio que faz com que, com o passar dos meses, até mesmo anos, faz com que a saúde mental do cara fica mais cansativa. O Xandão, ele é um cara inteligente, ele sabe que a gente está vivendo num contexto atual do país onde não é favorável, tanto no sentido de economia, quanto no sentido de caráter, princípios e valores mesmo. Isso a pessoa segue se ela quiser, se ela não quiser simplesmente não segue, não precisa desrespeitar o cara pelos princípios dele em si. O intuito do vídeo aqui é sobre como eu, com acompanhante, querer mostrar e compartilhar o lado ser humano do Super Xandão, o lado de conselhos, porque querendo ou não, de forma indireta, ele é, dentre aspas, um irmão mais velho que todo mundo precisava e nunca teve. Porque esses conselhos que ele pode entregar não ajudam só pré-adolescentes ou adolescentes, mas também ajudam jovens adultos de 19, 18, 20 anos, por aí vai. É para vocês não se esquecerem que ele ainda é o ser humano fazendo o papel de espalhar a mensagem de Cristo para a Terra. Que ele está disposto a levar cara a tapa para mostrar seus conselhos e até um pouco de sua vida pessoal nesse esgoto que é a internet.
Então observe os conselhos do cara. Coloque em prática as coisas boas e hábitos saudáveis que ele demonstram, tanto nos vídeos dele quanto em relação à sua vida pessoal no Instagram. E se não concorda com um cara, simplesmente para que xingar ele? Para que atacar a vida pessoal dele em relação à esposa dele ou qualquer coisa assim do tipo? É total desnecessário e coisa de fracassado de verdade, na verdade. Porque, querendo ou não, você não vai se sentir melhor fazendo isso. Esse tipo de podridão, vamos dizer assim. Então eu como fã, eu como acompanhante, admiro muito o cara e sei que ele é um bom streamer. Sei que ele é bom também como pessoa, em relação aos vídeos dele que ele participa, entrevistas e tudo mais. Como eu já disse no começo do vídeo, Xandão ficou conhecido principalmente por ser um personagem. Porém, com o tempo ele foi amadurecendo em relação à sua carreira e o, dentre aspas, lado pessoal do Super Xandão, o Alexandre, começou a aparecer mais e mais. Então fez com que muita gente conhecesse ele, admirasse ele pelo que ele é, mas desmerecia e principalmente desrespeitava ele em relação às crenças dele sobre o que ele acredita ou não acredita. Entende? Então começaram a taxar o cara de muita coisa ruim. Isso meio que a médio e a longo prazo, para um ser humano que ele é, vai machucando a saúde mental dele de pouco a pouco. O objetivo do vídeo era esse, rapaziada. Era demonstrar um pouco do lado pessoal do Super Xandão, o lado humano dele mesmo, o lado realmente positivo do Super Xandão. Até porque de streamer também não tem nenhum lado negativo. As lives dele são boas. E esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu peço desculpas se alguma narração, alguma palavra ou alguma coisa ficou errado, até porque é o meu primeiro vídeo. É literalmente o meu sonho trabalhar com isso aqui. Então se por acaso você chegou aqui, se puder se inscrever e principalmente deixar o like para o YouTube recomendar para mais e mais pessoas, eu vou ficar realmente muito grato e principalmente motivado para poder fazer mais e mais vídeos assim. Como eu já disse antes, eu peço desculpas se por acaso tem algum erro, porque é o meu primeiro vídeo, é a minha primeira experiência e tudo mais, eu vou melhorar com o tempo, eu prometo. E dificilmente esse vídeo pode chegar no Super Xandão, mas se chegar, cara, eu te agradeço por tudo, Super. Eu te agradeço realmente por tudo em relação aos seus conselhos que realmente me ajudavam muito. E é isso, abraços, fica com Deus e até logo.